Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco confuso, mas vem comigo. Oi, seja bem-vindo ao Hati Sound. Eu sou Bela Hati e hoje vamos falar um pouquinho sobre a polêmica dos bootlegs. Calma, o que são bootlegs? Ou como eu chamo, slime tutorials, porque é como você consegue achar esse bootleg aqui no YouTube. Já joguei aí a dica, tá? Pra quem quiser. Enfim, o bootleg, ele é essa gravação ilegal de uma peça ou de um musical. Então é quando uma pessoa da plateia grava essa peça e posta pra quem quiser assistir. E é um assunto um pouco polêmico porque é uma coisa ilegal, como falamos antes. Porém, na minha opinião, a questão de bootlegs é um pouco mais profunda do que eu aprovo ou eu não aprovo. Porque não é simplesmente uma coisa que tem outra opção. Então, eu não vou assistir o bootleg porque eu não aprovo, mas eu consigo fazer isso. Infelizmente, o mundo musical e assim, do teatro em geral, ele é muito elitizado ainda, ele é muito focado para um público específico, que é um público que consegue pagar $500 no ingresso quando a gente tá falando de Broadway, e no Brasil não diminui muito disso, chega a 400, 500 reais um ingresso fácil. E logicamente a gente não pode considerar que a grande maioria do público pode pagar por esses preços ou até que tem acesso aos lugares que estão passando. E eu não tô falando só da Broadway porque é internacional, mas quando a gente vê peças de teatro vindo pro Brasil, geralmente elas vão para São Paulo e Rio de Janeiro. E existem muitos outros estados e pessoas nesses estados que não vão ter a condição de vir para essa cidade, né, ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro, pagar hotel, pagar passagem, seja de ônibus, de avião, e o ingresso, estadia, comida, enfim, acaba sendo um preço muito alto e isso você acaba meio que excluindo certos tipos de pessoas que não vão poder bancar o custo dessa arte. E eu não tô dizendo que uma peça não merece o dinheiro de um ingresso, que os ingressos são muito caros e isso não deveria acontecer. Eu sei que para uma peça acontecer existem diversos profissionais que estão ali, não são só os atores ou o diretor, existem milhares de técnicos e produções e o teatro em si. Então é óbvio que tem uma razão por este custo, mas a gente tem que entender que não é um custo que é acessível à grande maioria. Na verdade, é uma pequena minoria que se sente confortável bastante com esses preços para poder acompanhar as peças que vão sendo lançadas do teatro. E aí, quando a gente começa a contestar, né, quando a gente começa a pesquisar sobre as pessoas que gostam de musicais, a gente começa a ver que grande parte delas nunca nem foram ao teatro e grande parte dos motivos é a questão financeira. Então, quando a gente fala de bootleg, tirando a parte de ser uma coisa, um ato ilegal, a gente tem que entender que ele democratiza o teatro musical e o teatro de forma geral, porque uma pessoa que não poderia nunca ver aquela peça, né, que não teria acesso àquela peça, vai poder ver agora. Logicamente, não vai ser na melhor qualidade, não vai ser na melhor qualidade de som, de vídeo, não vai ser a mesma experiência, mas ela está sim mais perto do musical e ela pode pesquisar e, enfim, ela tá ali tendo uma oportunidade que antes ela não teria. Mas também tem a questão de que várias pessoas questionam que uma pessoa que viu um bootleg não vai pagar um teatro pra ver. E aí eu discordo um pouco, porque um bootleg é totalmente diferente de um teatro. E obviamente, se uma pessoa tá procurando o bootleg daquela peça, provavelmente é porque ela quer ver aquela peça, ela tem interesse naquilo. E eu tenho certeza que a grande maioria, se tivesse a oportunidade de ir ao teatro ver a peça, iria mesmo assim. Mas não só de flores, né, é feito o mundo. E a gente sabe que também os bootlegs têm o seu lado ruim, que no caso é diminuir o incentivo ao teatro. É claro que essas pessoas que não estão indo ao teatro provavelmente não iriam de qualquer jeito, não é eu vou ao teatro, olha, é um bootleg, então não vou mais. Geralmente não é assim que acontece, mas mesmo assim existe essa quebra de incentivo. E eu entendo quando os profissionais ficam muito chateados de que bootlegs são feitos,
porque você meio que tá tirando o foco de ir ao teatro, incentivar e apoiar a arte, que a gente já sabe que, pelo menos no Brasil, é uma coisa que não tem investimento, que a gente não tem educação sobre arte, sobre cultura. Então que é muito importante a gente incentivar isso, mas é o que eu disse, eu gosto de acreditar, né? Pode ser um pouco ingênuo da minha parte, mas eu gosto de acreditar que as pessoas que têm a condição financeira de ir ao teatro elas estão indo. E essas pessoas que estão buscando os bootlegs são por falta de opção. Então, se existissem mais pro-shots, por exemplo, igual o caso do Hamilton, né, que foi gravado o teatro e disponibilizado, e você, obviamente, paga por isso, paga pelo serviço, está incentivando a arte, seria muito, né, seria como diria o Aladdin, um mundo ideal, porque a gente poderia incentivar, obviamente, num preço muito menor do que ir até o teatro e ver, e a gente poderia, né, ter acesso a diversos musicais. Pra mim, outro benefício que eu vejo, né, de um bootleg, de novo, eu não tô dizendo que, nossa, que legal, vamos continuar fazendo. Eu sei que é uma coisa legal, eu sei que não é algo bom pra indústria, bom pros atores, pros técnicos, mas eu tô tentando ver isso de uma forma mais geral, e os lados positivos e os lados negativos, e aí você me conta a sua opinião. Enfim, como eu estava falando, outro lado que eu consigo ver positivo do bootleg é que ele traz mais gente pro teatro musical. Eu sei que tem diversas pessoas que agora sonham em ir ao teatro, sonham em ir para Broadway, ou então até viraram atrizes e atores porque eles tiveram esse contato com o teatro musical ou com só o teatro, e provavelmente foi por bootleg. Lógico, existem pessoas que vão ao teatro, eu sempre que posso vou ao teatro porque, como eu disse, é algo que eu faço questão de incentivar, mas eu vivo em São Paulo, então pra mim é uma facilidade. Eu já estou na cidade que o teatro vem, eu posso só juntar o dinheiro pra peça, pro transporte, mas eu não preciso buscar a minha passagem ou a minha estadia, então eu sei que são realidades muito diferentes e que a gente tem que tentar compreender, né? Como eu disse, é um assunto um pouco polêmico, porque a gente tá falando de dois lados que têm pesos muito grandes, né? O lado do incentivo à arte e à cultura, e o lado também dessa falta de incentivo à arte e à cultura que leva milhares de pessoas a terem que buscar outra alternativa, que no caso é o bootleg. Mas eu tenho certeza que se essas pessoas tivessem acesso ao teatro ou então a pro-shots, como eu disse antes, elas iriam apoiar, e é muito complicado, né? Porque a gente, né, não vive nesse país tão democratizado, principalmente em relação a coisas tão elitizadas como o teatro, né? Sempre foi. A ópera era para as pessoas ricas e, infelizmente, continua sendo assim. A grande maioria dos teatros, não vamos generalizar aqui as peças também. Mas é isso, é um vídeo um pouco jogando vários lados aqui, né, como você pode perceber, mas que eu quero muito saber a sua opinião. Inclusive, eu perguntei no TikTok, né, no meu TikTok, se você não me segue, fique à vontade. E a grande maioria das pessoas, tipo 99,9%, falou que não está de acordo por ser uma coisa legal, que entendem que não é uma coisa também divertida de fazer, né? Você gravar aquela peça sem ser permitido, mas que a grande maioria dos musicais que eles assistiram foi através do bootleg, né? Eles tiveram essa oportunidade graças ao bootleg, então que eles não podiam condenar esse ato. E aí eu queria saber com que lado você concorda. Você acha que isso é um absurdo e não deveria acontecer de qualquer jeito, não tem desculpa? Você acha que é justificável pela falta de incentivo e oportunidade que a gente tem aqui no país? Ou você acha que, devia acontecer mesmo, vamos continuar aí? Me conta aqui embaixo e, como sempre, vê a descrição que a gente tem uns links bem legais lá de ONGs, instituições bem importantes com pautas super necessárias pra gente fazer esse mundo um pouquinho melhor. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!